E o nosso pastor Márcio. E a gente vai ter esse tempo aqui muito legal. Eu queria convidar eles a fazer uma breve consideração inicial a respeito daquilo que vai ser tratado. A gente tratou mais ou menos uma ordem aqui, então começando com o nosso seminarista, irmão Júnior, algumas palavras para a gente começar o assunto. Então vamos. Primeiro, eu não pensei que ia vir esse tanto de gente. Tem muita gente, mas tudo bem. Eu vou estar começando a falar acerca dos pré-reformadores, né? Então eu vou fazer esse início, dar essa pincelada aí. Certo que é uma forma panorâmica, né, de ser, não tem como a gente aprofundar no assunto, até porque é um assunto um pouco denso, um assunto grande, um assunto que ele não se resume apenas em algumas horas, né? Então, ele é um assunto de tamanha profundidade e que faz com que nós possamos pensar acerca até mesmo da nossa vida cristã nos dias de hoje, tá? Então, eu vou estar falando acerca dos pré-reformadores aí. Melhor, vou estar tentando falar, né? Sobre os pré-reformadores. Pastor Paulo. Geralmente eu vou tentar falar sobre os reformadores, apresentar apenas os reformadores assim. A gente geralmente lembra só de Lutero e de Calvino, mas existem outros reformadores que deram continuidade a esse movimento, até porque nem todos os reformadores são luteranos, né? A maior parte deles são de tendências calvinistas, né? Aí você vai ver a consequência disso na igreja de hoje, que é o que mais nos interessa. Em que eu tenho a ver com isso? Chegou até hoje, né? E mostrar também que uma consequência terrível da reforma foi que ela se racionalizou demais no ensino da Bíblia e gerou o movimento pentecostal no século XX. É Deus intervindo na história. Quando Deus não gosta de determinadas coisas, ele tem que intervir. Pastor Márcio. Bom dia, igreja. Uma honra estar aqui com meus irmãos aqui, né? O Júnior me lembrou que nós somos irmãos, né? Amém. Glória a Jesus. Amém. Boa lembrança. E vocês já perceberam que um vai falar dos pré-reformadores, o outro dos reformadores. E a mim, então, cabe a parte de fazer uma aplicação. Diante daquilo que o Júnior vai falar, que o pastor Paulo vai falar, como nós estamos hoje. Por que foi necessária a reforma? O que estava acontecendo com a igreja que precisou ela ser reformada? O que foi a reforma em si? Quais foram os desvios que a reforma corrigiu ou tentou corrigir? Tentou, ou né? está tentando corrigir até hoje, né? Até hoje. A igreja reformada sempre se reformando. Sim. E aí é um olhar assim, e nós hoje? Será que nós também não temos um pouquinho a tendência de voltar nos erros do passado? Não estamos repetindo alguns erros que da período antes da reforma? E como que a gente pode tentar dar uma ajustada nisso, né? Então a minha parte será essa parte mais prática. Amém. Só um detalhe. Primeiramente agradecer a Deus, né, por esse momento. Amém. E agradecer a Berna, né? Confiança, né? A Berna, porque isso aí é de Deus mesmo, uma questão de que Deus abençoe a vida dela grandemente, porque isso é muito importante para as nossas vidas como cristãos. Amém. Pois é, gente. Feitas as primeiras considerações, vamos partir para o vamos ver, né? Eu queria começar com uma pergunta que eu acho que é a pergunta de todo mundo. Quando a gente pensa em reforma, a gente pensa assim, bom, se reforma alguma coisa que está quebrada, alguma coisa que está com defeito, alguma coisa que está com problema. Mas o que, para a gente puxar o assunto aqui com o Júnior, irmão Júnior, qual que era a treta da época
trazendo para os nossos dias de hoje, né? O que precisava ser reformado na igreja naquela época? O que estava quebrado? E por que essas pessoas... Porque às vezes dá a impressão assim, que todo mundo acordou de manhã, lavou o rosto. Ai, vamos reformar a igreja? A gente precisa fazer alguma coisa. E não é isso. Como o irmão falou, há todo um movimento antes de tudo isso acontecer. E o que estava quebrado, afinal de contas? O que incomodou as pessoas? Bom, nós temos uma falsa ideia de que a reforma protestante ela começou com Lutero. E isso foi carregando de acordo com o tempo dentro das igrejas, e o entendimento ele ficou um pouco obscurecido, porque nós temos a questão da igreja católica, que na verdade a gente não pode chamar de igreja católica, sim a igreja romana, porque estava ali em Roma, na parte ocidental da Europa, e assim... através de Constantino, né, que foi formado ali a igreja do Império Romano, porque já existia uma igreja ali naquele local. E também não era a única igreja da época, né? Existiam outras igrejas, a igreja da Etiópia, existiam outras igrejas como existe no dia de hoje. Só que o que é interessante, a gente observa que se você falar sobre reformadores, igual a irmã Vanessa falou assim, o que faltava, naquele período nós temos, para poder chegar nos reformadores, nós tivemos os pré-reformadores. E algumas pessoas, elas até confundem em colocar alguns como os pré-reformadores. Vou dar um exemplo, Cláudio de Turim, ele era um teólogo, né, ele era bispo, e ele era do século IX. Ele era conhecido como uma figura muito resistente, uma figura não de autoritário, né, mas uma figura que ele olhava para a Escritura e pronto, e acabou. E ele estava ali a serviço de Luís o Piedoso, né, o filho de Carlos Magno. Só que o que é interessante disso aí, ele não... Alguns citam ele como um pré-reformador, mas ele não foi um pré-reformador. Por quê? Mesmo ele tendo aquele interesse, aquele entendimento que era a Escritura acima de tudo, ele tinha um probleminha muito grande. Qual que era o probleminha? Vamos colocar assim um probleminha, que eu tenho que ser bem polido, né? Eu tenho que ser polido. Ele tinha um probleminha muito grande. Qual que era o probleminha muito grande que ele tinha? A questão dele era com implicação com as imagens. Então, não pode considerar que Cláudio de Turim seria um pré-reformador apenas por contestar acerca da igreja romana das imagens. Então você não pode falar, ele é um pré-reformador. Não somente por isso. Porque nós vamos ter outros na história que não só combateram as imagens, mas combateram outras questões. Você também pode observar aí Pierre de Bruys. Ele foi um pré-reformador, ou alguns defendem, né, colocando ele como um pré-reformador, porque ele defendia a questão do batismo. E o batismo tinha que ser um batismo de ordem racional, né? Então ele entendia que não poderia ser um batismo de criança, tinha que ser um batismo de pessoas adultas, que tinham aquela consciência. Só que Pierre, ele também colocava a questão da Santa Ceia, né? Sobre o pão, sobre o vinho, e ele implicava isso colocando como se fosse um símbolo, e não uma ordem de tipo, de viver aquilo, mas apenas um símbolo. Então nós temos dois aí que você pode até procurar pesquisar acerca deles. Inclusive teve um estudo acerca de Cláudio de Turim, aí pelo nosso irmão Batista da Faculdade do Paraná. Ele estudou sobre esse Cláudio de Turim e falou sobre essa questão. Então, assim, para você entender o que era o pré-reformador e para adentrar acerca da reforma, nós temos 3 pilares aí interessantes para poder chegar nisso. Nós temos 3 homens que a gente pode colocar aí como uns pilares, que é
Pedro Valdo, né? Ele era um dos pilares da pré-reforma. E o interessante dele, eu vou só dar uma pincelada rápida, porque senão não dá tempo. Mas o interessante dele é que ele vem do grupo dos valdenses, né? Ou diziam que ele poderia ter tido o nome de Valdo pelos valdenses. E o engraçado dele é que ele chegou até o Papa para poder falar sobre a teologia, né? Que ele pregava, que era a teologia do mesmo entendimento que a Igreja Romana. Só que, como ele acompanhava os pobres, ele pregava mais ali para os pobres, estava no meio dos pobres, ele chegou para o Papa, explicou sua teologia, falou da teologia, do jeito que era, do jeito que estava, e o Papa olhou para ele e falou assim, não, tudo bem. Ele ficava em Lyon, ali na França, né? Os pobres de Lyon. Aí ele fala, tudo bem, o Papa entendeu, não, a sua teologia está tudo bem, está tranquilo, mas tem um detalhe. Você só vai poder pregar no latim, você não vai poder pregar na língua do povo. E quando ele volta para poder ele pregar, ele fica muito perturbado assim na questão de não poder falar a língua do povo, não poder pregar a língua do povo, e só poderia ser pregado o latim. E ele ficou naquela coisa, eu prego ou eu não prego? É melhor eu fazer a vontade do Papa ou fazer a vontade de Deus? Aí ele decidiu fazer a vontade de Deus, que era poder pregar na língua do povo. E assim ele pregou na língua do povo. Então, dando essa resumida. Eu também posso colocar o John o Wycliffe, né? Ele também foi um dos pré-reformadores. Ele era um pré-reformador inglês, e ele foi o primeiro a poder fazer a tradução da Bíblia para a língua do povo. Então ele vinha na mesma linha que Pedro Valdo. Ele tinha esse entendimento de que ele tinha que pregar para o povo, para que eles pudessem entender. Por quê? Porque o que é a pré-reforma e o que é a reforma? Não era somente a questão das orações para os mortos, não era somente essas questões, e não era somente as indulgências. Eram questões também teológicas, que eles ficavam, mas como que a igreja pode somente falar e fazer no latim? Por quê? Então esses pré-reformadores, eles vieram para poder mostrar que Deus, ele fala através do homem, na língua do homem, da forma que ele quer. Então, ele traduziu a Bíblia não do hebraico, do grego e do aramaico, que é o jeito que a Bíblia foi escrita, que a Bíblia não foi escrita no latim. Ele traduziu a Bíblia para poder, de uma forma mais fácil, para o povo poder entender. Então, ele foi o primeiro a fazer a tradução do latim para o inglês, para que o povo pudesse ouvir, né? Então, eu ia falar mais, né? Mas tudo bem. Mas, para poder dar uma resumida, tem o Jan Hus, né? Ou Jan Hus, né? Que... Apaixonado? Muitos são apaixonados por Jan Hus, né? Jan Hus também vem nessa linha, inclusive entende-se que ele pode até ter lido algumas coisas do John, né? Muito bom. Pode ter se entendido que ele vem dessa linha. Só que olha como é interessante, no final da vida de John, ele fala que não queria mais o Papa, né? Não queria ter que o Papa fosse tipo o oráculo santo, né? Só ele falava, só ele dizia. John Hus, quando ele vem, ou Jan Hus, boêmio, né, da República Tcheca, quando ele vem nesse mesmo entendimento. Qual que era o entendimento? De poder fazer ou terminar, vamos dizer assim, né? Não que seja assim, tá bom? Mas que ele venha na mesma linha do John. Então ele queria pregar na língua do povo, ele pregava na língua do povo, só que ele não era aquele cara de choque como John era e como Pedro era.
Entendeu? Então, esses foram homens pré-reformadores que adentraram a história, mostrando que através da Santa Escritura, porque o que eles prezavam eram as Escrituras. Então eles liam, tinham um entendimento do que era a Escritura e sabia que falava assim, porque naquela época o latim era coisa assim que quase uma coisa intocável. O latim era aquela língua mágica, aquela língua que fala, né? Não é à toa que eu até anotei aqui, gente. Quem já foi católico, eu acho que já escutou isso dentro da igreja católica, quando vai na missa, na Santa Ceia, que ele... Ai, cadê aqui que eu escrevi? Eu escrevi, gente. Eu escrevi. Ai, cadê você? Eu gosto das minhas coisas anotadas. Hoc est corpus meum. Ah, acertei. Eu não achei aqui não, tá? O caderno me traiu. Mas hoc est corpus meum. Então ele fala, esse é o meu corpo, né? Então, esse sentido de quando ele falava isso, era num sentido mágico. Não é à toa que você for observar alguns filmes, principalmente filmes de exorcismo, eles vão falar em qual língua? Latim. Latim, não é latindo não, é latim. Então eles falam no latim. Então, esse contexto aí dos pré-reformadores foi para poder, essas implicações que impulsionaram eles a poder apregoar a Santa Escritura, falar da Santa Escritura. Dá vontade até de chorar, né? Numas questões dessa. Você olhou para mim, pastor Márcio, assim, assustado? Ele está chorando. Ah, entendo. Ele ficou comovido. A gente já... Sim. Então tá bom. A gente acabou de cantar aqui, né? Se temos que perder família, bens, poder. Esses homens experimentaram isso na pele. Quando eles escreveram isso, era isso que eles estavam vivendo. E uma coisa que eu gostaria de somar aqui com o Júnior, que é uma coisa que me impactou muito na leitura, foi o sentimento que as pessoas tinham na Idade Média. Porque hoje a gente vive uma realidade muito diferente. Então, assim, na época dos pré-reformadores e até dos reformadores, a gente vivia um tempo na história. Primeiro, a Europa tinha sido varrida pela peste. Quase 1/3 da população tinha morrido. E não tinha uma cura, e as pessoas tinham medo do que ia acontecer com elas depois da morte, porque a morte estava presente todos os dias. Havia casos em que havia 4 pessoas na casa, morria 3, ficava 1. E a pessoa pensava, meu Deus, eu sou o próximo, e agora o que vai ser de mim? Então esse sentimento de medo pelo amanhã era uma coisa muito presente na vida deles. E também havia as questões com relação à religiosidade, como o Júnior falou. A missa, né, que era a expressão religiosa, a expressão cristã da época, ninguém entendia nada, né? Ela falada na língua do latim, quando ele falou assim, era uma língua mágica, eu tenho a impressão assim que eles achavam que era a língua dos anjos. Porque só aqueles que tinham conhecimento e que tinham aquele preparo, e essas pessoas eram vistas como uma pessoa com uma casta diferente. Então eles pensavam assim, gente, se os padres, se os papas, se os bispos, eles têm todo o conhecimento, o céu está garantido para eles, e o que vai ser de mim? O que vai acontecer comigo? A insegurança pela sua vida era uma coisa muito presente na vida deles, né? E eu acredito que isso impulsionou muito desse destemor, né? Se eu tenho que perder famílias, bem, poder, tudo bem, mas eu não quero mais viver assim, eu não aguento mais essa vida, né? E agora nós vamos passar a entender o que de fato isso mudou. O que de fato a reforma foi e a transformação que ela gerou naquele tempo, né? E a gente vai compreender também um pouco agora do papel dos reformadores, a partir do pastor Paulo. Gente, olha só, os reformadores na realidade foram agentes de Deus para transformar aquele momento histórico da igreja. O
que estava havendo na igreja naquela época? Na igreja, na época, estava havendo simplesmente um desvio doutrinário. Estava havendo um desvio da fé. As pessoas estavam se perdendo. As autoridades da igreja estavam investindo em bens, estavam procurando conquistar os reis daquela época. Eles não estavam interessados na população nem na vida espiritual daquela população. Então, o que estava acontecendo de fato? Um problemão, porque as pessoas, elas estavam comprando a salvação, e quem não comprasse a salvação ia para o purgatório. Era um problema muito sério. Então a salvação era comprada. Por isso que você vai ver no hino da Reforma, na letra que Lutero escreveu, não pode ser assim. E por que ele fez isso? Baseado num texto que ele leu aqui em Romanos, capítulo 3, versículo 28. Pois que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. E é um problema muito sério, porque nós somos justificados pela fé, e a nossa fé é uma fé salvadora. E deixa eu só fazer uma explicação. A palavra usada para fé aqui é pistis, é uma fé que você não compreende, mas cujos efeitos você entende. Você entende, você sabe que se confiar, Deus vai fazer. Se confiar, a transformação vai vir. E é essa questão muito interessante e importante que a gente não pode perder de vista. Pastor Paulo, desculpa interrompê-lo, queria só abrir um parêntese, porque muitos de nós nunca teve uma vivência com a igreja romana. E o senhor pode só traduzir para a gente o que significa o purgatório, o que era o conceito do purgatório, e até das famosas indulgências, que a gente, toda vez que aparece um texto histórico, diz assim, venda de indulgências, mas nem sempre a gente sabe o que significava. A venda de indulgências era o seguinte, era a venda do seu lugar no céu. Gente, isso era terrível, e não era todo mundo que podia pagar o seu lugar no céu. Geralmente eram os reis, eram os nobres que podiam fazer isso, porque eram eles que frequentavam a igreja, e quando frequentavam a igreja, chegavam lá e deixavam lá a sua oferta tremenda para garantir o lugar deles no céu. Mesmo se prostituindo depois, já estava garantida a estada deles no céu. Então era de suma importância essa questão da ida deles para o céu. Uma outra questão, o purgatório era um problema muito sério. Se você tivesse feito todas as coisas aqui, mas por algum problema não tivesse pecado de novo, não tinha problema, você podia ir para o purgatório. Por quê? O purgatório era uma esperança de você voltar ao céu. Era assim, era como se houvesse possibilidade de você estar no inferno e passar para um meio caminho e voltar ao céu. Gente, essa possibilidade não existe. Vou cantando na pedra. Essa possibilidade não existe, gente. É só você pegar a parábola do rico e o Lázaro. Nas Escrituras, Jesus deixou bem certo isso. Que quem foi para o inferno foi para o inferno, quem foi para o céu foi para o céu. Acabou. O enredo do samba é esse, gente. Não tem essa possibilidade. Então, ou você vai para o céu tendo Jesus como Senhor e Autor da salvação, ou você vai para o inferno, se você rejeitar Jesus como Senhor e Salvador.
E deixa eu só explicar novamente por que temos que aceitar Jesus e Ele é a condição para a gente entrar no céu. É porque o nome Jesus significa o Jeová de todo poder nos salva e nos redime. É só Jesus que pode nos levar para o céu. Só pelo nome dele. Mas como nós somos crentes, cremos na obra dele. Então vamos para o céu pela obra dele, na cruz. Sabendo disso, dá para entender também um pouco mais a angústia das pessoas naquela época com relação à sua salvação, né? Com certeza. Pode continuar, pastor. Não, eu interrompi. A palavra é sua. Eu interrompi, mas o senhor estava falando, encaminhando, né, sobre o que foi de fato a reforma e sobre os reformadores que de fato desencadearam esse movimento. Olha, os reformadores, quando eles apareceram, principalmente, a gente fala muito de Lutero, mas o principal personagem dessa reforma foi Calvino. Por quê? Olha que só, coisa Lutero. Boa, hein, pastor? Oi? Que coisa boa. Olha só, Lutero foi a alma pensante, foi quem iniciou o movimento, mas quem foi a alma teológica do movimento reformado, e até hoje nós sofremos a consequência disso, foi Calvino. Pastor, só para endossar o que o senhor está falando, inclusive, se a gente for olhar por esse prisma, o Martinho Lutero só vai ter essa questão da justificação pela fé quando ele estava na sua vida mais madura. Amém. Né? Para poder ter esse entendimento. E tinha um choque com o rapazinho Calvino, né? Os dois. Ele teve um choque com o Calvino e ele perdeu. Sabe por quê? Porque, olha só, Calvino, ele sabia que a salvação era pela fé. O problema de Calvino é que ele acreditava na doutrina da predestinação de uma maneira que a maior parte dos evangélicos não acreditam. Você já nasce predestinado para a salvação. Aí a igreja prega o evangelho para que os predestinados sejam despertados. Mas isso aí é uma questão que volta e outras pessoas podem discutir depois, né? Mas essa é uma questão difícil, né? E por que eu falo que é uma questão difícil? Dividiu as denominações evangélicas. Quer ver um exemplo disso? Vou falar como batistas. Nós somos 125 denominações filiadas à Aliança Batista Mundial. Dessas 125 denominações, 75 são calvinistas. Então, tá vendo o que Calvino fez no nosso meio? Tá aí. Glória a Deus. Glória a Deus. Bom, com relação a... Além de Lutero, de Calvino, há mais algum nome relevante que o senhor gostaria de chamar? Tem Zwinglio. Zwinglio, ele morreu cedo, mas ele foi muito importante para a reforma. Por quê? Porque ele não era só racional, ele não tinha só cérebro, ele tinha uma coisa que os pentecostais adoram, ele tinha sentimento. Ele não tinha só... A teologia dele não era só conhecimento. Ele gostava do glória a Deus, aleluia, amém, irmão. E isso, para o catolicismo, era uma aberração. E para a reforma daquela época, era um choque. Não seria no século XX, mas para aquela época era um choque. Então, Zwinglio, nesse particular, mas ele ajudou o quê? Ajudou a gente, o quê? Na teologia devocional. Tudo que nós temos de teologia devocional hoje não é herança dos pentecostais, é herança de Zwinglio.
tá? Os pentecostais aperfeiçoaram a ideia de teologia devocional, mas quem começou foi um reformado, foi Zwinglio, viu, Walter? Foi Zwinglio, tá? Pegando um gancho aqui nas afirmações do pastor, vamos pensar, né? E agora convidando o pastor Márcio para fazer suas considerações. Opa! E no final das contas, como é que o que essa reforma, o que todo o trabalho, todo o pensamento, todas as formulações dos reformadores impactaram e se aplicam para a gente hoje? Tá. Vamos lá. Vou tentar fazer um apanhado aqui dos pontos práticos que meus pares aqui falaram, né? Meu papel aqui não é tão acadêmico assim quanto o deles, de falar esses nomes e tal. Mas os problemas assim que percebemos que acontecia e que a reforma tentou e vem tentando corrigir, uma delas, a Bíblia é acessível ao povo. Então foi bem falado aqui que os textos bíblicos eram em latim. Há de se compreender também que nós não tínhamos Bíblias e textos impressos como hoje. A imprensa foi inventada, né, por Gutenberg em 1430, se eu não me engano, por aí. E a gente tem que pensar que não tinha revolução industrial, não tinha fábricas para construir imprensas, ou a máquina que imprime, né? Hoje em dia você não precisa nem imprimir, né? Manda um WhatsApp e acabou o texto. Mas antigamente tinha que copiar o texto à mão. Então, assim, o povo não tinha acesso ao texto. E os textos que tinham eram os manuscritos e as traduções em latim, os comentários, os textos acadêmicos. Se você quisesse fazer uma cópia, tinha que ser copiada à mão. Depois que o surgimento da imprensa foi evoluindo, né? Eu acho que uma parte de nós aqui há de lembrar, eu já estou com 51, que quando eu era criança não tinha tanto papel assim, era complicado se rasgasse uma folha de caderno, você tomava um puxão de orelha, porque tudo era muito caro, né? Com a tecnologia as coisas foram barateando um pouco. E hoje a gente tem textos, hoje você baixa livro em PDF, hoje tem um acesso muito maior, mas esse era um dos problemas. E quando a pessoa ia às celebrações, missas, encontros, eram celebrados em latim. E como foi falado aqui, o povo não entendia, né? O Júnior falou bem, Vanessa. Então, o povo não tinha um contato direto com as escrituras, esse era um problema. Uma aplicação para hoje, né? Nós temos acesso ao texto, nós temos acesso aos textos acadêmicos. Na época da Idade Média, há de se entender também que a formação do povo, vou chamar acadêmica, né? Mas a formação nem acadêmica, básica, o povo não tinha. Você pode imaginar o número de analfabetismo da época. Estudava-se especialmente o pessoal das cortes, né, os nobres, os filhos da nobreza e as pessoas que tinham uma vocação, né? Às vezes a igreja chegava de uma família e falava assim, esse aqui tem vocação, e levava o filho. E ele ia se formar padre, enfim, porque nós estamos falando da igreja ocidental romana, né? Então o povo não tinha essa formação. Hoje nós temos a capacidade de poder ler o teu texto, temos condições de ler o texto, temos condições de interpretar o texto. É algo que a igreja precisa valorizar. Louvado seja Deus pela reforma que trouxe a palavra de Deus, os textos acadêmicos falam assim, nas línguas vernaculares, né? Na língua do povo, português, inglês, espanhol, na nossa língua, na língua da nossa pátria. Então nós temos o texto em português.
português brasileiro, né, que difere de outras nações que falam português. E a igreja, então, há de se debruçar sobre o texto bíblico. Ouvir uma palestra do René Padilha, dos grandes influentes do avanço teológico da teologia latino-americana, né? Ele disse, no final da sua vida, já falecido, um dos grandes problemas da igreja do século XXI é o pouco conhecimento bíblico. A igreja precisa voltar às Escrituras. Nós temos o texto na nossa língua, irmãos. Dediquemo-nos ao estudo das Escrituras. Amém. E aí uns vão para o lado do Armínio, outros vão para o lado do Calvínio, outros já são mais progressistas, né? Vocês já viram que eu já puxei para mim, né? Uns já vão para a teologia mais latino-americana, enfim. Mas precisamos filtrar tudo que temos de conhecimento teológico, os avanços teológicos que temos até hoje, mais de 500 anos após a Reforma, e termos fundamentação bíblica para tudo o que fazemos na vida e para a vida eclesiástica. Não que há uma dicotomia de vida cristã e não, mas assim, aplicar a Bíblia no dia a dia nosso mesmo. Um outro problema que foi levantado aqui, e que John Hus, né, eu falo John, né, mas é Jan, hoje eu aprendi, Jan Hus, ok, ele foi executado, né? O John Wycliffe lá não foi uma covardia, mas né? ele foi executado, Uma covardia. queimado vivo, por conta dos seus posicionamentos. Era essa bandeira dele de não haver um sacerdote supremo. Então, o Júnior falou bem sobre isso. Nós somos batistas. Inclusive, pastor, não, pode falar. inclusive, desculpa interromper. Oh, não, inclusive, há 26 anos atrás, em 1999, o Papa João Paulo II, ele fala sobre esse assunto. E que a Igreja Católica se arrepende, né, do que aconteceu, desde então, essa época. Ok. Como batistas, a Igreja Batista, ela vem da Reforma, mas não assim tão diretamente, né? Aí é mais o campo do pastor Paulo, né, historiador. Mas com a Reforma surgiu a Igreja Anglicana. Você tem várias teorias, né? Você tem o JJJ, Jordão, Jerusalém, Jesus, enfim lá. Mas assim, pegando assim datas históricas, né? Para não polemizar, você tem lá a Igreja Anglicana, você tem os separatistas ingleses, que era um grupo que não estava... A Igreja Anglicana veio mesmo da Reforma, e aí há uma divisão e nunca há sem mortes, sem execuções, sempre com muita resistência. Aí um grupo desses separatistas vão para Amsterdã, na Holanda, e fundam a Igreja Batista. John Smith, é isso, né, pastor Paulo? Amém, irmão. Ele era o principal dessa turma, e ele batiza o grupo e ninguém se achava digno de batizá-lo, e ele se auto-batizou. Então a Igreja Batista nasce com uma pessoa se auto-batizando. Então, e a Igreja Batista, ela não foi fundada sobre pontos doutrinários. Esse é um ponto assim, especial dos batistas. Nós somos fundamentados em princípios. Então, separação de igreja e Estado é um princípio batista. Palavra Bíblia como única regra de fé e prática, um princípio batista. Liberdade de consciência, responsabilização do indivíduo. Então você é responsável pela sua salvação. Você tem liberdade de consciência, de você crer ou não crer. Isso é um princípio. Meio na rabeira assim, né, pastor? Sacerdócio universal dos crentes. Porque uns dividem em 5, outros em 6, né? Princípio batista. E a Reforma, ela trouxe isso. Nós não temos um sacerdote supremo. Nós não temos. Você, meu irmão, minha irmã, não tem ninguém que fale por você diante de Deus. Você é responsável diante de Deus. Eu vejo um movimento...
no Brasil e em outras nações, um movimento evangélico, protestante, diria mais evangélico do que protestante, tentando eleger pessoas que falem por nós. Isso está sendo um perigo para a igreja protestante. Vou chamar de protestante aqui, porque é a reforma protestante, né? Pessoas que usam os meios de comunicações para falar em meu nome, em seu nome. Ninguém fala em nosso nome. Nós temos liberdade de consciência. Outro princípio batista. E aí, os princípios batistas, eles são assim, bastante interessantes, vou usar essa palavra. Livre interpretação das Escrituras. Mas não fora do texto grego, nem fora do texto hebraico. Com responsabilidade, né? Por isso que é responsabilidade individual. Você não pode interpretar de qualquer jeito, você tem que ter condições de interpretar. Mas assim, você é livre para interpretar as Escrituras. Então ninguém pode chegar aos gritos em qualquer meio de comunicação e falar em nome dos protestantes. Em seu nome. Em meu nome. Teve um tempo que estava em voga, eu vou concluir rápido aqui, porque tem perguntas, né? Tem. Fervendo de perguntas. Que estava aquele Evangelho de Judas rodando, né? Aí foram perguntar para o pastor Shirleyton Gomes do Nascimento, ele era professor do Antigo Testamento na Faculdade Teológica, então já tem mais de 20 anos. Ele falou assim, o que os batistas pensam sobre isso? Isso para um jornal da cidade de Campinas. E a primeira resposta dele foi assim, um batista não fala por outro batista. Você fala por você. Então, nós não podemos permitir que outros falem pela gente. Nós temos que ter consciência do que cremos, consciência do que professamos e consciência do que fazemos, como fazemos e por que fazemos. Então há um perigo muito grande quando se querem eleger um Papa gospel, um Papa protestante, um Papa dos evangélicos. A igreja há de se debruçar às Escrituras e entender a vontade de Deus para a sua vida. Porque o outro princípio batista é a autonomia da igreja local. Se essa igreja quer fazer um jejum, essa igreja faz um jejum. Se essa igreja quer fazer uma campanha, essa igreja faz uma campanha. Nós somos autônomos como igreja local. Temos o nosso pastor, temos a nossa liderança, e aí respeitamos a decisão da nossa liderança. E um outro perigo que vem assolando, o que eu percebo, é uma tentativa, mais uma vez, de misturar a igreja com o Estado. A reforma, ela foi necessária porque a igreja e o Estado andavam de mãos dadas. O Estado não aguentava mais era o contrário, né? Os impostos que a igreja impunha sobre o Estado. Mas também o rei mandava no Papa. O Papa mandava no rei. As injustiças imperavam. A igreja era um projeto de poder. A igreja não é um projeto de poder. A igreja é um projeto chamado Reino de Deus. Aleluia. Já tem um rei. Aqui já tem um rei, gente. É Jesus Aleluia. Cristo. Aqui nós já temos quem manda em nós. Jesus Cristo de Nazaré. Então, a igreja há de levantar essa bandeira, que é um princípio batista e é uma das bandeiras da reforma protestante, a separação da igreja com o Estado. Então, eu penso que é um outro ponto da reforma que a gente precisa voltar nele. A igreja precisa se debruçar sobre isso. A igreja, ela é a voz profética a favor do Estado, né? Para corrigir as mazelas que o Estado comete. A igreja, ela é também chamada a consciência do Estado. Agora você imagina, por exemplo, no período dos reis em Israel,
quando tivemos o período dos reis, o rei mandava na religião. Vocês já não leram no Antigo Testamento? O rei manda construir um poste ídolo, todo mundo ia adorar. Aí o outro rei fala assim, não, vamos destruir tudo, agora todo mundo vai se arrepender, todo mundo se arrependia. Então, os sacerdotes, o que os sacerdotes faziam? Os sacerdotes faziam o que o rei mandava. Nós não podemos querer ter uma igreja que faça que um governo mande. Nós já temos um governo, Jesus Cristo de Nazaré. Então, qual foi o movimento divino no período dos reis? Os profetas, que não tinha nenhum vínculo com os reis e falavam a vontade de Deus. Então, a igreja, ela é a voz profética. Está errado, não é assim. Tem uma frase interessante, né? Jesus Cristo não está nada satisfeito com o que o governo está fazendo. Seja ele que ideologia for, qual for, a igreja é a consciência e a voz profética. Por isso que a igreja não se envolve com a política. O púlpito da igreja não é lugar de fazer partidarismo político e muito menos promover políticos, seja de que ala for. Uma dos solas, né? Dos somentes da reforma. 5 somentes. Somente Escritura, somente Cristo, somente a fé, somente a graça, somente a Deus. A glória de Deus. Glória. A igreja existe tão somente para a glória de Deus. Amém. Nós promovemos aqui Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Nós promovemos aqui e defendemos o reino de Deus. Aleluia. Esse é o nosso papel. Veio uma pergunta aqui para mim, então eu já vou nela, já, né? Então tá bom. Vamos fazer uma rodada assim? Primeiro eu quero esclarecer, irmãos, vocês estão vendo distribuindo papeizinhos aqui, que a gente estava rolando as pranchetas e a gente já tem algumas perguntas aqui com relação ao que foi tratado. Uma pergunta que já foi respondida é aqui: quais as principais mudanças que a Igreja da Igreja Romana foram realizadas pela Reforma Protestante? A fala do pastor Márcio já contemplou o restante que ficou pendente, né? E então essa daqui já está respondida e a gente vai fazer uma rodada de perguntas e por último eu vou convidar quem quer fazer a pergunta pessoalmente, tá bom? Eu vou começar ali com o pastor Paulo. A primeira pergunta para ele é comentar um pouquinho. A gente tem aí 20 minutos, né? 16. Para a gente responder as perguntas. E a primeira coisa que o pessoal sentiu falta é: e os 5 solas, gente? Nós não, o senhor falou, pois é. Aqui, ó, estava quase fechando, mas a gente falar um pouquinho objetivamente dele, que é o que a gente mais lembra, né? O grande problema dos 5 solas, e o mais marcante de todos, sempre foi somente as Escrituras. O que significa isso? Olha, toda pregação, todo aconselhamento que você fizer tem que ser fundamentado nas Escrituras. Todo ensino que você fizer na escola bíblica dominical, ou seja, dentro de casa, tem que ser baseado nas Escrituras. Uma outra coisa que você precisa firmar bem: somente Cristo, somente Jesus é a razão da sua salvação. Amém. Você não pode pensar que outro meio, outra coisa pode produzir salvação. Somente Cristo é a razão da sua salvação. E quando se fala em sola fide, somente a fé em Jesus pode salvar você dos seus pecados. Nada pode salvar você dos seus pecados. Nada, nada, nada. Outra coisa também que eu fico assim muito preocupado é que outras pessoas querem substituir a graça. Somente a graça de Deus pode nos redimir dos nossos pecados.
Mas o que significa isso? Significa que não são os favores do pastor, não é a pregação do pastor. A pregação do pastor é só um instrumento, mas é somente o favor de Deus que pode perdoar você do seu pecado. Você está em pecado, você tem que orar a esse Deus, e pior, é em nome de Jesus. Amém. Você tem que orar a esse Deus em nome de Jesus. Porque só Jesus é o Senhor que salva. Só o Senhor, só Ele é o Senhor que nos redime. E outra coisa que me chama a atenção nessa questão do sola fide, quando você enfatiza que somente a fé pode nos salvar, você está crendo que é nele e somente nele o único meio de se chegar aos céus. Antigamente, as pessoas achavam que pagando alguma coisa chegava ao céu. Não, ele é o único meio de se chegar aos céus. Não existe outro meio. Acho que é por aí, né? Vamos voltar um pouquinho na linha do tempo? Vamos falar sobre a pergunta que foi feita para o pastor com relação à influência do movimento Anabatista. Okay. Os Anabatistas foi uma... Eu nem diria assim um movimento, né? Uma realidade presente, um grupo, vamos chamar assim, sempre resistente aos demandos da igreja de então, e um grupo que procurava se manter dentro da visão deles, que aí não vou puxar a brasa para a sardinha de ninguém, dentro da concepção deles, que permanecia fiel às Escrituras, mas assim, separando desse elitismo religioso, separando do Estado. Então a pergunta é: o movimento anabatista e o seu impacto na reforma. Ele teve um impacto por ser essa voz de denúncia aos demandos. Mas os anabatistas, eles não abraçaram assim a reforma. Tanto que, especialmente Lutero, teve um problema sério com os anabatistas, porque os anabatistas também não pensavam como Lutero pensava. E houve assim... Como é que eu vou dizer isso aqui, pastor Paulo? Houve assim... Vou usar a palavra da Vanessa, uma treta feia. Não, houve morte, houve... Perseguição, gente. Aos anabatistas. De modo muito severo. Então a reforma também não é só flor. Tem também os percalços. Mas tudo na história tem que ser avaliado dentro da época, dentro do contexto de então, dentro das possibilidades com que se podiam fazer as coisas. Uma coisa é a gente ficar aqui julgando os reformadores 500 e tantos anos após, numa cultura como a nossa, num acesso tecnológico que nós temos. Com certeza. Outra coisa era viver em 1517. Uma coisa é viver no século XXI e julgar quem viveu no século XVI. Então é preciso voltar lá e entender todo o contexto, as pestes, as doenças, os limites de medicina e tudo mais, gente morrendo. E ainda havia a perseguição até aos anabatistas do sétimo dia, que mais tarde vão gerar os batistas do sétimo dia em 1617. E existe até hoje, briguei na igreja deles. Outro dia. Mas é para você parar e pensar nas consequências bíblicas, teológicas, de interpretação e um monte de coisas. Então, o impacto, assim, o papel fundamental, pelo menos na minha leitura, né? Qualquer outra pessoa pode ter outra leitura.
é ter sido sempre essa voz profética, é ter sempre sido essa voz de resistência, de denúncia contra os demandos. E isso vai fomentando o pensamento, né? Você pensa mais quando você encontra alguém que pensa diferente de você. Quando você encontra alguém que pensa igual, aí você pensa menos, né? Você já termina em pizza. Agora, se tem alguém que pensa diferente e você for uma pessoa respeitosa, você vai considerar a ideia do outro, pode discordar da ideia, sem discordar da pessoa, sem brigar com a pessoa, né? Mas você vai começar a pensar sobre o assunto. Então, esse é o papel dos anabatistas, na minha leitura, né? Respondido. Bom, nosso tempo está remido, mas vamos lá. Agora com o nosso seminarista júnior. Pois é, o meu só fica com bomba, ué. Entenderam bem o papel do seminarista. Nossa, Deus. Coube ao irmão falar sobre o impacto que o concílio pode ter e a influência na igreja. Então, interessante. O que é um concílio, para começar? O que acontece? Eu falei aqui sobre... Cadê? Pedro Valdo, né? Ele passou pelo concílio, pelo terceiro concílio de Latrão. Ali foi para poder reafirmar a expulsão. Primeiro eu vou fazer esse paralelozinho. Ali foi para poder reafirmar a exclusão dele. Na verdade, foi no outro mandato de Lúcio III que ele foi excomungado a ser convidado e expulso da Igreja Católica da época. E depois nós temos um concílio que eu também deixei passar aqui, que é o Concílio de Constância. Esse Concílio de Constância aqui foi o concílio que promulgou uma liberação para o Jan Hus, para poder ele ter aquele acesso como se fosse um diplomata, né? Um acesso de liberdade, de ir e vir livremente. E foi nesse concílio aqui que eles chegaram e falaram assim, olha, você pode ter esse acesso livre, você pode fazer o que você está bem querendo fazer, mas de forma... Tem que ser uma palavra polida, né? De forma traiçoeira... De forma traiçoeira, ele foi pego e mataram o Jan Hus. Agora, para a gente poder fazer uma divisão do significado acerca dos impactos, né, ou o que o concílio ele pode trazer através dessas reuniões, ele pode definir a doutrina cristã. Ele define uma doutrina cristã. Ele faz uma unificação da autoridade da igreja. É esse sentido. Ele combate as heresias. O entendimento do concílio é isso. Lógico que eu estou falando de uma forma resumida para poder não alongar, porque nós estamos ali. E ele faz também a reforma à disciplina interna, a disciplina interna da igreja. E ele faz as divisões e as tradições dentro das igrejas. Então, o concílio ele serve para esse sentido. Nós tivemos alguns concílios, o de Niceia, o de Éfeso, o de Constantinopla, de Latrão, que foi o que eu citei, acerca de Pedro Valdo, da Calcedônia, de Constância, que é acerca do Jan Hus, Lyon, Trento e Vaticano II. Joia. Eu vou passar agora para o pastor Paulo, porque chegaram duas perguntas aqui que eu acho que é a pergunta que chegou para você e para o pastor Márcio dá para responder junto, que fala... vamos deixar mais para o final, que ela vai fechar bem o assunto. Pastor Paulo, quando se fala em interpretação bíblica, tem alguma regra? E aí eu quero acrescentar essa pergunta a outra questão. Quantas versões da Bíblia existe e tem uma melhor? Tem uma que a gente eleja assim, essa daqui é mais fiel, essa daqui é a melhor para se eu quero estudar e ter mais segurança com os originais? Olha só, essa questão de versões bíblicas, qual é a finalidade dela, principalmente em língua portuguesa? É se aproximar o máximo dos originais. Mas tem um problema. Se aproximar o máximo dos originais vai causar entendimento na Jaquinha, no Pascoal, no Imer.
Então, essa que é a grande questão no Walter, porque nem todas as pessoas têm conhecimento bíblico teológico. Então, geralmente, a revisão de um texto bíblico é feito por, geralmente, doutores e tradutores na língua portuguesa que tem essa percepção e facilidade para traduzir a língua, a palavras no entendimento dessa população. Só tem um outro problema, é que algumas terminologias do Antigo Testamento, principalmente por causa da cultura hebraica, e algumas palavras no Novo Testamento referente à cultura grega podem criar dificuldades na hora da tradução, e vão criar. Por isso que você vê essa montoeira de versão que está aí. E tem mais, existem os grupos que são conservadores e ultraconservadores e os mais liberais. Não sei se existem esses grupos mais liberais com relação à Bíblia. Por quê? Porque eles querem que a Bíblia seja traduzida com o máximo de fidelidade. Mas o problema das versões, volto a dizer, as denominações conservadoras têm a sua versão bíblica. Por exemplo, os batistas do sétimo dia só usam uma versão ultraconservadora. Os batistas bíblicos também usam uma versão ultraconservadora. Os batistas da Convenção Batista Brasileira usam uma versão conservadora. É a versão da imprensa bíblica. Entendeu? Mas as igrejas de tendência calvinistas usam a tradução da Vida Nova, que é uma editora calvinista. Entendeu? Então, para não ter aborrecimento. Então, é essa questão que a gente tem. E quanto à interpretação bíblica, há alguma regra? A regra máxima é a seguinte: dependência de Deus. É necessário que as pessoas que interpretem a Bíblia tenham temor de Deus. Porque se você não tiver o temor de Deus e pregar qualquer coisa, a mão de Deus vai pesar sobre você. Aliás, vai pesar sobre você se você tiver temor de Deus, né? Mas se você tendo temor de Deus ou não, vai pesar do mesmo jeito. Entendeu? Entendeu? Vai pesar do mesmo jeito, porque esse Deus não se deixa escarnecer. Amém, é verdade. Entendeu? Bom, a gente já está com o tempo bem espremido, ainda tenho duas perguntas. Oi? Eu vou abrir para as perguntas aqui do público, mas essas duas perguntas que estão aqui, elas têm a mesma base. Então, depois que for respondida do público, eu vou pedir para eles encerrarem, fazendo um apanhado, respondendo essas perguntas que estão aqui. Combinado? As considerações finais vai ser em cima dessas perguntas. Pode ser? Quem gostaria de fazer perguntas? Leandro. Marquei aqui, bom dia primeiramente a todos. Bom dia. Na fala do Júnior lá, ele estava, quando ele começou falando, e eu acho que até antes da reforma eu só queria entender o delay aí de onde a gente se perdeu. Por exemplo, Jesus, ele deixa uma ordem, sempre a ideia de ir, então a gente entende aí uma questão de comunicação, vai, se comuniquem, falem, preguem. E quando a gente vai chegando agora na parte aí da pré-reforma, parece que tem um delay aí, onde a gente se perdeu, essa é a palavra, no levar, porque dá a entender agora que o poder da igreja foi concentrada em um grupo, em um local. Então,
só precisava entender em que momento da história a gente deixou de fazer o evangelismo que Jesus pregava, que é aquele de igreja em movimento e não concentrado em um local, né? Porque aí a gente já chegou já num problema muito grande, muito maior de alguma consequência na história. Consegue só ter esse retalho, só para a gente entender se foi nos pais da igreja que isso... Em que momento parece que a gente se perdeu? Dá a entender isso aí, pelo menos a impressão que eu tive foi essa. Qual que é o nome do irmão? Leandro. Gostei. Só para eu não esquecer seu nome. Só para não esquecer. Mas o que acontece? Como eu falei acerca dos pré-reformadores, na verdade isso não ficou obscuro na história. Não ficou obscuro. Por que não ficou obscuro? Porque se você observar, depois ali de Cláudio Turim, Pierre, ele já começa a ter esse sentimento de Mateus 28. Quando você chega em Pedro, a questão do fazer discípulo, do propagar o evangelho, eu estava até comentando com a minha esposa, isso não ficou de forma obscura. A todo momento, Deus ele impulsionou o homem para isso. Quando você chega em Pedro Valdo, o entendimento que ele tem... Século XII. Exato, no século XII. O entendimento que ele tem é que ele fala assim, mas espera aí, por que eu tenho que falar só da forma que o Papa quer? Eu vou traduzir aqui, uma forma mais fácil para a gente poder entender. Por que eu tenho que fazer isso? Mas daí ele tem um entendimento que ele teria que fazer discípulo. Por quê? Porque a Santa Escritura estava dizendo que tinha que fazer discípulo, Mateus 28. Então isso não ficou perdido. Eu comentei isso com a minha esposa ontem. Não ficou perdido na história. A todo momento, Deus ele impulsionou um homem a poder fazer discípulo. E da forma, não era apenas, por isso que eu digo, não era apenas para poder combater a igreja acerca de alguma heresia. Não, era para poder falar para o povo o que a Escritura dizia, diferente. O entendimento que nós temos que ter dos pré-reformadores, dos pais da igreja, não é acerca de vou combater, porque parece que nós olhamos para poder falar assim, vou combater as heresias. Não, é como eles continuaram a propagar o evangelho, entendeu? O sentido do texto, porque quando Atos ele termina, Atos dos Apóstolos ele termina ali, ele vem na sequência de propagar o evangelho. Então ele não ficou uma parte em branco, não ficou uma parte obscura na história, entendeu? Eu não vejo dessa forma, tá? Não é à toa, eu citei os dois, né? O Pedro e citei o Pierre, que eles vêm desse entendimento. O John também ele vem desse entendimento, de pegar e falar assim, eu tenho que falar a língua do povo, mas o sentido de falar a língua do povo é para poder fazer o quê? Discípulo. Não é à toa que se você for olhar na história, cada um deles tinham seguidores. Eles tinham seus seguidores. Por quê? Porque eles falaram, eu falo a mesma língua da igreja romana, mas as pessoas não vão ter esse entendimento? Não, eu preciso fazer com que elas tenham esse entendimento, que é o quê? O que Mateus 28 está dizendo. E de pregar o evangelho. Eu tenho que pregar o evangelho. É dessa forma, nesse entendimento. Não sei se eu te respondi, Leandro. Pastor Márcio, só um adendo. Faça mais adendos, você é pastor. Quando começou? Na minha leitura, respeito às opiniões divergentes, quando Constantino torna a igreja do Estado. A igreja nunca pode ser refém de ninguém. Foi no início. Ali foi o início. Porque aí começa a fizer conivente com um monte de coisa. Então, para mim, começa ali. E você falou uma coisa interessante, agora eu gravei que você falou, mas acabei esquecendo. Você se colocou assim, como foi um probleminha que foi aumentando, né? E é sempre assim. Foi no 4º século, começou aí. Começa assim, se a gente começar hoje de novo, permitir igreja e Estado juntar, ter uma voz que fala pela gente, começa pequeno, lá na frente, o que vai virar? Solas Escrituras. Começou no 4º século e teve que ser interrompido no século XVI. Você contou quantos séculos 12. Aí? 12. Nós temos mais uma pergunta ali no fundo. O irmão pode se identificar e fazer sua pergunta, por gentileza?
Bom dia a todos, Walter, tudo bem? Quero parabenizar primeiro pela iniciativa, show de bola, viu? Vocês estão de parabéns, gostei muito. Uma pena que é pouco tempo, a gente podia passar o dia todo aqui, depois juntar umas panelas aí, voltar tarde, terminar com o culto à noite. Terminar com uma pregação à noite em Romanos 1, 16 e 17, acho que ficaria bacana. Bom, meu amigo Leandro disse que houve um delay aí, né, na pré-reforma, e aí ele me instigou a fazer uma pergunta. Há um delay de 1517 a 2025. O que é que aconteceu com a reforma de lá para cá? Por que chegamos onde chegamos? Hoje nós falamos em avivamento espiritual, quando na verdade eu não sei se nós precisaríamos de uma nova reforma. Mas como seria isso? Porque naquele tempo nós tínhamos uma única igreja predominante, Igreja Católica Apostólica Romana. A reforma foi feita nela e não em igrejas evangélicas, né, protestantes. Teve a Contra-Reforma em 1529. E de lá para cá nós vivemos um cabo de guerra. O que é que aconteceu com a reforma e se caberia uma nova reforma agora com milhares de denominações, ou se o que nós precisamos é do avivamento, e como seria esse avivamento nessa bagunça teológica que nós vivemos hoje? Walter, olha só, o que gerou essa bagunça que nós estamos aí foi um movimento que surgiu no século XVI, chamado Iluminismo. Iluminismo foi o quê? Foi a cultura inglesa, a cultura francesa, a cultura alemã, e aí, camarada, e aí depois à frente veio o movimento industrial, veio não sei o que, veio não sei o que lá, e aí a prioridade das pessoas não era mais a igreja, era o trabalho, era a manutenção da família. É que nem hoje. A manutenção das pessoas não é, a prioridade das pessoas não é a igreja, é a sobrevivência. Entendeu? Então é o trabalho. Entendeu? Então é muito complicado isso. O iluminismo hoje tem várias características. Hoje ele tem um outro nome, mas é a mesma droga. Deus me perdoe. Se chama pós-modernismo. Ele só tem um outro nome, é pós-modernismo. E quebrou a igreja, porque nós não estávamos preparados para isso. Eu não sei se o mundo também estava, mas acontece que nós estamos, de alguma forma, sendo atingidos por isso. Foi de Deus essa pergunta, hein, irmão? Eita glória. A gente tem mais pergunta? Eita, tem mais perguntas. E aí agora? Como é que eu faço? Então, na verdade, a última pergunta é justamente sobre esse tema que o irmão falou, e aí a gente vai fazer as considerações finais em cima dessa pergunta. Combinado? Que é o que fecha o nosso assunto. Mas ainda tem mais uma pergunta? Dá para fazer mais uma, Berna? O pastor quem disse. Tem uma assembleia, né? Tem uma assembleia. Se nós voltamos ao tempo das indulgências, com as vendas de lencinho molhado, essas coisas. Irmãos, bom, aí, mais uma pergunta, eu acho que está relacionada com as nossas considerações finais. Pastor? Eita glória, aí, ó. Aí. Pastor é bom. Sim. Assembleia. Irmãos, somando a pergunta da irmã Arlete, que eu acho que está envolvida com tudo isso, nós temos aqui duas perguntas que são muito boas para a gente fechar esse raciocínio, também ligada com a pergunta que o irmão acabou de trazer. Uma delas diz assim: a falta do conhecimento escraviza. Hoje temos Bíblia, mas não se tem o conhecimento do Deus vivo. Deus continua sendo Deus desconhecido. O que poderia se fazer, o que poderia fazer para mudar esse cenário? E junto com essa pergunta a gente tem:
Seria necessária uma nova reforma, assim como o irmão trouxe? Eu acredito que a essência dessa pergunta é, de fato, a gente está conseguindo colocar em prática esses 5 solas? E o aonde que a gente está se perdendo, né? E o que os, na opinião dos nossos pastores, do seminarista aqui, a gente precisa de uma nova reforma? Onde que a gente está se perdendo que a gente precisa voltar? Está traduzido? Vocês acham que ficou coerente? Então vamos lá, vocês podem escolher a ordem. Quem quiser começar. Eu acho que nós estamos nos perdendo num ponto único. Nos cultos. Nos cultos, a ênfase precisa ser na pregação. E depois da pregação, em hinos ligados à congregação. Nossa igreja aqui está de parabéns. Não é porque eu estou perto da minha filha ali, não. Mas é tremendona, viu? Não, camarada, é um negócio tremendo. A mensagem e a música tem que andar casada. Senão não tem como a gente conquistar o mundo que está nos vendo. A pregação e a música ligada a essa pregação tem que estar casada. Então, essa é a grande questão, entendeu? Eu não quero me delongar muito não, porque você já sabe o que eu penso. Não, vou deixar por último pro senhor. Seminarista sempre é o do meio. Eu te amo, irmão. I love you, Pastor Márcio. I love you. É interessante a pergunta do irmão Walter e o que a Vanessa ela colocou juntamente com o que a irmã Lete ela colocou. O engraçado é que, se você for olhar para os pré-reformadores, os reformadores, William Taylor, ele, depois que ele foi preso, né, ele foi pego, foi preso, ficou num castelo, ele fez uma carta e exigiu 3 condições. As 3 condições que o William Taylor ele exigiu foi: me dá uma capa para eu poder me esquentar porque eu estou gripado, me dá uma Bíblia em hebraico e uma gramática em hebraico para eu poder estudar. Então, eu vejo que eu até discuti isso lá no seminário. Falei acerca dessa questão da reforma. A igreja, ela precisa dessa reforma nesse sentido. Qual que é o sentido? Santa Escritura. A Santa Escritura ela tem que ser primordial. Nós cansamos de escutar pessoas que às vezes elas não sabem ler, mas elas só sabem ler as Escrituras. Eu vejo isso como algo divino. Aí você pergunta, será que hoje a igreja ela precisa ter uma reforma? Claro, eu vejo que precisa de uma reforma. A igreja hoje tem indulgências? Você acha que não? Eu vou vender uma pedrinha do muro da lamentação dentro da igreja. Eu não vou citar o nome da igreja aqui para não ser indelicado. E quase que eu falei agora, que meu jeito é de falar. Quase segurei a língua agora, a tramela. Segurei. Vender... Se eu falar, vocês vão saber a igreja que é. Mas vender coisas para poder você ter coisas. Vamos dizer assim, né? Então, reuniões de empresários que não sei o quê, que para poder ter coisas. Gente, aqui na Santa Escritura não fala nada disso. Aqui na Santa Escritura fala que Jesus é o caminho, a verdade, a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Cristo. Aqui na Santa Escritura, o que mais os reformadores eles tinham dentro deles era esse desejo de não ser mais deles. Não era apenas o combate às heresias, não era apenas o combate às indulgências, mas era para poder falar assim: opa,
vocês estão perdendo o foco. E qual que é a bússola do cristão? Qual que é a bússola do povo cristão? Qual que é a bússola que Cristo deixou? O que é que nós temos que fazer? Escritura. Escritura. É a Santa Escritura. Então, amém, todos eles, todos os solas, tudo que Martinho Lutero, todos esses outros que falaram, que buscaram acerca, foi em cima da Escritura. Eles liam. O entendimento que eles tinham, eles falavam: opa, está errado essa situação aqui. Não, nós temos que voltar. Qual que é o nosso caso? O porto seguro, Bíblia. Então vamos voltar. É dessa forma. A reforma, ela é isso nas nossas vidas. Amém. Amém. Encerrando então, né? As 3 perguntas aqui. É possível uma nova reforma? É necessário? Irmão, particularmente eu penso que não tem como fazer uma reforma como foi feita. Porque era uma igreja, né? Fez uma reforma em uma igreja, em um segmento. Hoje não tem como. Mas é necessário a gente sempre se autoavaliar, voltar para as Escrituras, que acho que é o tema que está em voz, assim, marcante, né? Para a gente sempre se perceber onde estamos, como estamos, e sempre que percebemos qualquer coisa que foge das Escrituras, voltarmos. É necessário? Sempre. Alguns problemas que eu já citei aqui, né? Que eu vejo que é necessário hoje a igreja voltar. Um dos pontos aqui que foi dito era por exemplo, a elitização da salvação. O pastor Paulo falou, né? Quem não podia pagar as indulgências? Quem não podia pagar as indulgências ia para o purgatório. É isso, né? Enfim. Hoje, a pergunta é, hoje, nós... A palavra que me ocorre aqui é democratização, né? Democratizamos a salvação ou nós também elitizamos a salvação? Tem grupos que a gente coloca fora? A igreja colocou os pretos fora. A igreja católica romana, para autenticar a escravização dos africanos, disse que preto não tem alma. E os protestantes falaram que o preto era o sinal de Caim. Então, podemos fazer o que quiser com eles. Hoje, precisamos pensar, elitizamos? Tem pessoas que nós recusamos pregar? Tem pessoas que nós não acolhemos? Tem pessoas que é preciso um olhar solidário, piedoso no sentido de fé, santo a essas pessoas e levá-las a conhecimento de Cristo? Então a igreja precisa parar para pensar o que ela precisa se reformar. A igreja hoje vende indulgências, talvez não para salvação, ou também para salvação, mas também para vendas de bênçãos, como foi citado aqui já. Fazemos isso de alguma maneira? Tem alguma coisa que a gente faz que se pareça com isso? Então a gente tem que parar para pensar. E se você falar, não, isso aqui a gente faz, então a gente tem que corrigir. Então, assim, eu acho que a igreja reformada, isso foi um lema da reforma, né? Sempre se reformando. Com certeza. Então é preciso, sim, eu acredito, irmão, de reforma, sempre. Essa miscelânea teológica, como o pastor Paulo falou, com o iluminismo e o pós-modernismo, a pós-modernidade, né? É caminho sem volta. Isso aí é caminho sem volta. Não tem mais verdade absoluta. É uma das bandeiras embora que essa afirmação seja uma verdade absoluta, né? Não tem outra coisa, absolutizou. Mas, por exemplo, então você pode pensar do jeito, outro do outro. Então eu acho que é caminho sem volta. Mas a igreja tem que ser um marco, né? Um farol. A igreja tem que marcar, ser a luz do mundo, né? Com relação às indulgências, né, tem um texto de Tiago, eu vou encerrar com as Escrituras, já foi falado tanto das Escrituras, né?
O texto de Tiago que diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Não vem de denominação, nem é batista, não vem de compra de nada, vem do alto, vem do Senhor Jesus Cristo. Toda a bênção que nós precisamos vem do Senhor. Amém. Você pode ter 1 centavo no bolso, você pode ter 1 milhão na conta e você pode ter 0. As bênçãos para a sua vida vêm do Senhor. Qualquer forma de doação é gratidão. É renúncia por amor a Jesus Cristo e não por compra de benesses. E acho que foram essas perguntas, né? A falta de conhecimento, enfim, foi falado bastante, né? Eu quero encerrar com o texto de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Paulo ele faz uma exposição no capítulo 10 da primeira carta dele aos Coríntios sobre assim, os problemas que a igreja, que os israelitas, né, o povo de Israel cometeu e que tiveram as consequências. E no versículo 6 ele diz assim, 1 Coríntios 10, 6: essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. E no versículo 10 ele repete, 11: essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Então, as coisas que aconteceu antes da reforma, e talvez aí antes também, né, mas eu vou pegar como marco histórico depois de Constantino, são sinais para nós. Os problemas que a igreja teve, porque foi necessária uma reforma, são sinais para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros. Esse delay de 1517 até hoje, os desvios que nós vemos são sinais para nós, para que nós não cometamos os mesmos erros. A nossa oração, creio que nossa aqui, do pastor Vanilson, pastor da igreja, é que nós estejamos sempre sensíveis à voz do Espírito Santo, para sermos iluminados no entendimento bíblico e no entendimento do mundo, para que possamos continuar sendo pessoas e igrejas bíblicas, comprometidas e responsáveis diante da nossa responsabilidade no reino de Deus. Amém? Amém. Irmãos, com isso nós estamos encerrando esse fórum. Gente, poxa. Vamos de novo. Nós estamos encerrando o nosso fórum. Mas... já estão perguntando quando é o próximo. Eita, glória. E a gente vai estar passando a palavra para o nosso pastor. Não, antes de passar para o pastor, eu quero, por favor, agradecer, né, aos nossos preletores. Honra fazer parte de um trabalho desse. Agradecer ao pastor o seu tempo, liberar para a gente. Aliás, era para ter falado isso no início, o senhor ter orado, esqueci. Então, mas o tempo já avançou, ficou pergunta pendurada. Eu sugiro que quem tenha pergunta aí, convide os preletores para almoçar, entendeu? Feijoada, lasanha, tudo é bem-vindo. Churrasco. Olha, mas sem brincadeira, de verdade, o nosso coração já está ardendo por um próximo encontro e vamos, quem sabe aí vem um perca de salvação, quem sabe vem um arminiano, vem um debatezinho sobre isso, né? Aprovado, não tá? Quem está apontando? Bora nessa. Pessoal da mídia. Pessoal da mídia, a Jaque abraçou, porque quando ela abraçou assim, falei, nossa, que delícia, a Jaque com a equipe, né, porque é uma equipe, então muito obrigada na pessoa da Jaque, aos meninos, eu sei que foram atrás de câmera, um monte de coisa, então graças a Deus por isso é trabalho de igreja, um só coração, um só ideal, um só objetivo, e que a nossa igreja cresça muito no conhecimento de Cristo, no conhecimento também de outras questões. Posso pedir aplauso para esse grupo lindo? Glória a Deus! Estou feliz. Eu estou feliz. Vamos então, pastor, vem, por favor. Não é que o senhor chegou por último, não. Mas eu não posso deixar de pedir para o pastor, agradecer ao pastor, pastorar Walter, Dalva, Nicolas, você ficou diferente, eu esqueci o nome. E todos os irmãos que vieram.